Vasco da Gama e Fernando Diniz perto de um desfecho, meu amigo. O único entrave das negociações foi solucionado nessa tarde de segunda-feira, tá? A questão financeira. A pedida que Diniz tinha feito para receber mensalmente do Vasco não é mais um problema. E agora, o técnico deu o sim para Juliano Bertolucci, o seu staff, o seu empresário, para prosseguir com as tratativas. E a expectativa é que nestas próximas horas, Vasco e Fernando Diniz batam um martelo e a negociação venha a ser concluída. Falta pouco para Fernando Diniz ser anunciado como novo técnico do Vasco. E aqui nesse Boa Noite Gigante, você aí, meu amigo torcedor vascaíno, verá tudo o que está acontecendo. Vou trazer a você todas as informações sobre essa novela Vasco e Fernando Diniz, assim como também trazer muitas outras novidades importantes, falar sobre a renovação contratual de Felipe Coutinho, falar sobre a situação envolvendo o interesse do Vasco pelo zagueiro Félix Torres do Corinthians, falar sobre a chegada do elenco na Venezuela nessa noite de segunda-feira e muitas outras informações. Você terá pela frente um Boa Noite Gigante muito agitado, muito movimentado e cheio de novidades. Mas rapidinho aqui, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, vascaíno, muito prazer, tá? Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco, esse daqui, para você que não sabe, é o canal do torcedor vascaíno. Eu, Lucas, estou aqui todos os dias, 3 vezes por dia. Tem o Acorda Vascão, que é o primeiro vídeo, ele sai sempre às 7 horas da manhã em ponto aqui no canal. Tem também o Fala Gigante, que é o segundo vídeo saindo sempre pela parte da tarde, e o Boa Noite Gigante, é esse daqui que você está assistindo agora, saindo sempre pela parte da noite. Então, sem dúvida nenhuma, você aí, meu amigo torcedor vascaíno, que ainda não é um inscrito do canal, se inscreva agora, nesse momento, e venha fazer parte da família Canal do Gigante Vasco. Eu conto muito com você, até porque estamos por detalhes aí de chegar à marca dos 150 mil inscritos e a sua ajuda, a sua inscrição vai ser fundamental para que a gente chegue nesse número importante. É você nos ajudando a chegar aos 150 mil inscritos e eu levando informação do Vasco da Gama para você. Show? Vambora então, sem muita enrolação, meu amigo torcedor vascaíno, falar logo, né, de Vasco da Gama. Eu quero começar aqui primeiramente com vocês este Boa Noite Gigante, falando com relação à chegada do elenco na Venezuela. O Vasco saiu nesta tarde de hoje, né, por volta aí das 2 horas da tarde, 3 horas, o elenco pegou um voo em direção à Venezuela. O Vasco da Gama terá essa partida importante em território venezuelano depois de amanhã, quarta-feira, né, pela Copa Conmebol Sul-Americana, um jogo válido pela 4ª rodada do Grupo G da Sul-Americana, um jogo que vale sim, meu amigo torcedor vascaíno, uma vaga nas oitavas de final da competição. O Vasco tem por expectativa chegar aí na Venezuela, no aeroporto de Caracas, por volta das 10 horas da noite. O elenco ainda não desembarcou, tá, no país, mas a expectativa é que nessas próximas horas o elenco Cruz Maltino chegue, vá direto pro hotel, porque amanhã, pela parte da manhã, já terá treino importante, o único treino antes da partida contra a equipe do Puerto Cabello, que será realizado na Venezuela. O Vasco fará esse treino no Clube Madeirense, né? Um clube venezuelano, como a gente já informou a vocês pela parte da tarde, um clube mesmo social, onde tem um campo de futebol e ali será realizado o treino do Vasco de amanhã. Ainda na Venezuela, na quinta, o Vasco volta a esse lugar, entretanto, já após a partida contra o Puerto Cabello. O Vasco treina quinta na Venezuela, viaja para o Brasil, sexta treina em Pituaçu, na Bahia, e sábado tem um confronto contra a equipe do Vitória. Com relação a essa viagem, meu amigo torcedor vascaíno, eu tenho, é claro, uma informação importante para trazer aqui a vocês. O segurança Betinho, que foi afastado após confusão com o torcedor vascaíno no último sábado, perdão, né? Ele não viajou com a delegação para a Venezuela. Ele ficou em Brasília, né? E de Brasília pegou um voo direto para o Rio de Janeiro. Betinho é um segurança que já está no Vasco há bastante tempo, vem
Ele teve uma confusão recente também, se envolveu uma confusão recente lá contra o Atlético Paranaense também em São Januário. Chegou a ser suspenso pelo próprio Vasco da Gama, não pelo Vasco em si, mas pela CBF, né? Acabou ficando algumas partidas sem conseguir trabalhar e representar o Vasco da Gama, sendo segurança do clube. Entretanto, após seu retorno, a situação ainda não melhorou, né? Porque o Betinho novamente se envolve em uma confusão. A do ano passado, eu fiz o meu papel, creio que foi o papel correto de ser feito. Eu fui a favor do Betinho, eu defendi, fiquei revoltado com a atitude da STJD contra o segurança do Vasco da Gama, mas infelizmente nesse último sábado não tem como defender esse profissional que representa o Vasco e que já está aí no Vasco da Gama há tanto tempo, tem um relacionamento tão legal com grande parte do elenco. Uma grande tristeza aí o afastamento do segurança, mas eu acho que sim, querendo ou não, era a melhor decisão a ser tomada no momento. Então o Betinho não viajou com o grupo para Venezuela. Quem viajou com o grupo para Venezuela foi o Coutinho. Por que eu tô falando assim? Porque o Coutinho ontem, né, domingo, não enfrentou a equipe do Palmeiras no estádio Mané Garrincha, mas Coutinho viajou com o grupo para Venezuela e a expectativa é que ele inclusive inicie o jogo como titular. Coutinho, jogador, e é importante lembrar aqui a vocês que tem um contrato com o Vasco apenas, tá, meu amigo vascaíno, até o finalzinho desse mês de junho. O contrato dele vai até o dia 30 de junho deste ano, mesmo tempo do contrato de Payet com o Vasco. Ambos, né, se não houver uma mudança, a partir do dia 1º de julho, não estarão mais presentes no CT Moacir Barbosa. Então o Vasco precisa correr contra o tempo se quer a permanência de ambos. Com relação ao Payet, o Vasco já deixou muito bem claro, não vai renovar. O Payet, a partir do dia 1º de julho, estará indo embora, mas o Coutinho é um atleta que internamente a diretoria conta com uma renovação. Mas a informação que eu tenho a trazer aqui a você, neste Boa Noite Gigante, é que internamente o Vasco tem otimismo e adota paciência com relação à renovação do jogador. Coutinho tem mais 2 meses de Vasco, ainda não está definido, né, a sua permanência para o segundo semestre de 2025 e o primeiro semestre de 2026, e nesse momento quem está tocando aí as negociações é o próprio Felipe Coutinho diretamente com Aston Villa. O Vasco está apenas olhando de fora, né, toda essa situação envolvendo o Felipe Coutinho e o clube inglês. Coutinho tem um contrato com Aston Villa até junho de 2026, ou seja, tem mais 2 anos de contrato, e caso o Vasco consiga uma renovação do empréstimo até o meio do ano que vem com o Felipe Coutinho, a expectativa é que Coutinho fique em definitivo com o clube. Então o Vasco, sabendo dessa situação, creio que dificilmente vai conseguir renovar o empréstimo. Hoje talvez a única alternativa seja de fato Coutinho e o clube inglês chegarem a um acordo e rescindirem o contrato mutualmente, né? Então, ou seja, o Coutinho rescinde com o Vasco, o Coutinho rescinde com a Aston Villa, perdão, e a partir desse momento, naturalmente, o Coutinho ficando livre no mercado abre brecha para que o Vasco da Gama tenha o Coutinho em definitivo e assine automaticamente diante disso um novo contrato com o jogador. O clube acredita sim que o desejo do jogador, que hoje é ficar no Rio de Janeiro, é morar aqui na cidade de Carioca, local onde ele nasceu, onde ele cresceu, onde ele tem, inclusive, né, comércio. Felipe Coutinho, meu amigo torcedor, ele é dono de um shopping em Búzios, na região dos Lagos. Além disso, o Felipe Coutinho também, meu amigo torcedor vascaíno, ele tem um instituto social em desenvolvimento aqui no Rio de Janeiro, que é o Instituto Felipe Coutinho, uma entidade sem fins lucrativos, dedicada aí a promover o desenvolvimento educacional e esportivo de jovens aqui no Rio. Inclusive, meu amigo torcedor vascaíno, essa, né, situação do Felipe Coutinho, essa entidade que o Felipe Coutinho, esse instituto do Coutinho, foi um dos grandes motivos, uma das grandes razões, além, é claro, do amor pelo Vasco, a fazer com que ele retornasse aqui ao nosso Cruz Maltino. Então, a situação é essa. O Coutinho quer ficar no Rio de Janeiro, o Coutinho quer tocar os projetos que tem aqui, o Coutinho quer permanecer no Vasco, quer fazer história no Vasco, e diante disso, né, o Coutinho tá tentando, junto ao Aston Villa, uma rescisão contratual, e o Vasco tá de fora nessa situação. O Vasco nem conversa hoje mais com o clube inglês com relação à situação do hoje camisa 11 do
Cruz Maltino. Hoje o próprio Coutinho, e acho que isso é o mais razoável, né? Não se vê mais retornando para a Inglaterra, morando em Inglaterra e novamente vestindo a camisa do Aston Villa. Hoje Coutinho já está estabilizado aqui, com a sua família aqui, e a expectativa dele é de fato permanecer no Vasco da Gama nesses próximos anos. Você gosta do Philippe Coutinho? É a favor aí de uma renovação dele, né? Uma permanência pelos próximos anos, para que ele fique aqui no nosso Cruz Maltino? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Já que estamos falando sobre mercado, né? Hoje tivemos uma informação até surpreendente, né? Informação relacionada a um jogador de 28 anos de idade, equatoriano, jogador de seleção do Equador, atleta que tem uma Copa América em 2021 e 2024 e uma Copa do Mundo em 2022 na sua bagagem. Jogador que passou por Barcelona de Guayaquil, sendo grande destaque, Santos Laguna do México durante 5 temporadas, sendo grande destaque, e 2 temporadas no Corinthians, sendo essa agora a sua 2ª temporada. Félix Torres foi comprado no ano passado, no início de 2024, pelo Corinthians pelo valor de 32 milhões de reais. Félix Torres teve 52 jogos no Corinthians lá no ano passado e já tem 18 jogos com a camisa do Clube Paulista nessa temporada. Qual é o grande problema, porém, do Félix Torres? Ele veio cometendo muitos erros nesse primeiro momento de 2025. Félix Torres, ele marca um pênalti na final do Campeonato Paulista, que quase prejudicou o Corinthians na conquista do título paulista. Félix Torres recentemente também teve um erro crasso vestindo a camisa do Corinthians, então assim, ele tá muito marcado, não à toa. Nos últimos 3 jogos do Corinthians, o Félix Torres não atuou em nenhum. Nem sequer relacionado ele foi para o jogo. É um jogador que hoje internamente o Corinthians vê como um atleta negociável. E se estamos falando de um jogador que é negociável, zagueiro, bom de bola, 28 anos de idade, que não serve para o Corinthians neste momento, mas que sempre demonstrou muita bola, né? E hoje o problema nitidamente dele é de confiança, é um atleta que serve para o Vasco. E o Vasco hoje está no mercado à procura de oportunidade. Então a informação até do portal Time do Povo é que o Vasco sondou recentemente a situação do zagueiro equatoriano Félix Torres, tá? O Corinthians se mostra disposto a negociar o equatoriano, que foi um ponto bem positivo para o Vasco da Gama, mas, entretanto, diante disso, né, o Corinthians não está disposto a liberá-lo de graça. O Corinthians quer uma grana para a liberação do zagueiro equatoriano. O Corinthians, ele pagou 32 milhões de reais no início do ano passado e quer recuperar o dinheiro. E o Vasco, automaticamente, não está disposto a pagar 32 milhões de reais por ninguém e muito menos por um jogador do sistema defensivo. Então, a situação hoje está assim. O Vasco tem interesse no Félix Torres, o Corinthians está disposto a negociar, a sentar para conversar, mas quer recuperar a grana que foi investida. Cabe ao Vasco da Gama, cabe à diretoria do Vasco ter estratégia de mercado para conseguir sondar o Corinthians, né, e negociá-lo uma liberação ou pagando menos do que o Corinthians pagou, ou talvez por um empréstimo, com uma opção de compra, realizando um investimento. É um bom zagueiro, vale a pena, um jogador alto, né, jovem, volta a repetir, 28 anos de idade, 1,87 m, de seleção equatoriana, são peças como Félix Torres que precisa no elenco do Vasco. Jogadores grandes, jogadores acostumados a grandes clubes, jogadores acostumados com grandes jogos de Copa do Mundo, de Libertadores, de Sul-Americana, jogador campeão por onde passou. Então é um nome que hoje interessa e o Vasco está de olho. Ficar de olho em Félix Torres aí para essa próxima janela de transferência. Bom, meu amigo torcedor vascaíno, vambora então falar sobre Fernando Diniz. Meu amigo, mais do que nunca eu venho aqui falar o seguinte para você. Falta pouco para o Vasco definir a chegada do técnico Fernando Diniz. A ideia é fechar, inclusive, até amanhã a contratação do treinador. Automaticamente, Fernando Diniz não estará ainda na beirada de campo contra o Puerto Cabello, mas a ideia é que, pelo menos, né, até sábado, já definida a contratação de Fernando Diniz, ele possa olhar o jogo do sábado contra o Vitória no Barradão como técnico do Vasco. Não na beirada de campo, muito provavelmente, mas quem sabe ali no Pituaçu, junto com o elenco, dentro do vestiário. É um desejo muito grande do Fernando Diniz comandar o Vasco o quanto antes. Só para você ter noção de como o Fernando Diniz hoje quer ser o técnico do Vasco, a ideia do Pedrinho nas conversas com o Fernando Diniz era deixar o Felipe no comando técnico do Cruz Maltino até o final do mês de maio,
período, né, em que muitos jogos acontecerão sem intervalo para treinos e após o final do mês de maio apenas, Fernando Diniz iniciar o comando técnico do Vasco. Por que essa ideia do Pedrinho? Porque o futebol brasileiro ele vai parar durante um mês para a Copa do Mundo de Clubes que acontecerá nos Estados Unidos. Então a ideia do Pedrinho era o quê? Deixa o Felipe, não vai ter tempo para treinar, o Diniz pode se queimar durante esse período, então deixa o Felipe treinando, que já conhece o elenco. Quando o futebol brasileiro parar, o Fernando Diniz entra em campo assim, né? Começa a comandar a equipe, cai para dentro do treino e o Vasco já volta ali após o mês de junho, após a paralisação, já tendo o estilo do Fernando Diniz bem implementado dentro do elenco e jogando um futebol bem mais vistoso, né? Essa era a ideia do Pedrinho, mas o Fernando Diniz está tão afim que ele logo rechaçou essa ideia e já deixou bem claro que se fechar, ele vai querer comandar o Vasco o quanto antes. Ele tá com saudade de comandar uma equipe, lembrando, né, que o Fernando Diniz está desde janeiro livre no mercado. E qual é a situação? A única coisa que faltava para o Fernando Diniz fechar com o Vasco era a questão salarial. O Fernando Diniz inicialmente pediu um salário de 2 milhões de reais ao Vasco, automaticamente um valor muito alto para hoje o padrão do Cruz Maltino. Então o Vasco deixou muito bem claro que queria ter o Fernando Diniz, mas não teria condições de pagar o salário de 2 milhões de reais. Mas como o Fernando Diniz era um técnico que também queria muito o Vasco desde o primeiro momento, o Fernando Diniz deixou muito bem claro para o seu staff, de Juliano Bertolucci, o seguinte: eu quero fechar com o Vasco, você tem o meu sim para o Vasco da Gama com relação ao projeto esportivo, mas chega apenas a um consenso salarial. E nessas últimas horas, Fernando Diniz saiu da história, Pedrinho saiu da história e quem ficou conversando foi o staff do Fernando Diniz, Juliano Bertolucci, junto, né, com a parte financeira do Vasco, para que ambos pudessem encontrar junto um denominador comum da questão salarial. A expectativa é que o Fernando Diniz no Vasco receba um salário entre 1 milhão a 1 milhão e meio de reais por mês. O salário mais caro da história do Vasco da Gama, olhando, né, para a posição de um treinador. Já houve um acordo financeiro, tá? Volto a repetir, muito abaixo daquilo que o Fernando Diniz pediu, o valor de 2 milhões de reais, e agora o próprio profissional deixou muito bem claro para o departamento de futebol do Vasco e para o seu empresário: acelera o processo, vai em frente, corre com isso, porque o quanto antes ele quer estar na beirada de campo treinando esse elenco. Ainda restam algumas etapas, é claro, para a conclusão do negócio, mas hoje o principal entrave, que era a questão financeira nas conversas, já foi solucionado. E agora a expectativa, meu amigo, é que o quanto antes o Vasco anuncie o treinador como seu mais novo técnico, um técnico campeão da Libertadores de 2023, que chega com muita moral para comandar o nosso Cruz Maltino. Eu, Lucas, pelo menos gosto muito do Fernando Diniz e acho que um nome desse calibre, campeão recente da Libertadores, campeão recente da Recopa, chega para colocar o Vasco em outro nível. Não haveria outro técnico hoje disponível no mercado que senão o Fernando Diniz para tirar o Vasco de um clube comum, de um elenco comum e colocar o Vasco numa prateleira mais acima do futebol brasileiro. Com relação à mídia, que vai trazer ao Vasco por ter Fernando Diniz na beirada de campo, com relação, é claro, à possibilidade de aumentar a competitividade desse elenco, a possibilidade de aumentar a questão técnica e tática desse elenco, tudo isso eu acho que somente Fernando Diniz poderia trazer nesse momento com relação às opções livres no mercado. Eu gosto muito do Diniz e o Vasco está aí por detalhes de fechar com o treinador. Você gosta também do Diniz vascaíno? Coloque aí a sua opinião nos comentários. Eu, Lucas, vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Boa Noite Gigante, o último vídeo, tá? Dessa segunda-feira. Já eu tô de volta trazendo ainda mais informações e novidades para todos vocês com o nosso Acorda Vascão às 7 horas em ponto aqui no canal. Então vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva e, como eu sempre falo aqui, saudações vascaínas.